céus, nós te louvamos, meu Senhor. Estamos em tua presença, agradecidos pela tua bondade, pelo teu amor. Suplicamos, Pai, pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pela oportunidade de fazer alguma coisa na tua igreja, no teu reino, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos, pelos meus alunos, pelos nossos cooperadores, que são professores na Escola Bíblica Dominical, pelo nosso superintendente, ó Deus. Abençoa e guarda toda a equipe. Querido Pai, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos com a nossa contribuição à Escola Bíblica Dominical. Para mim é um privilégio, é muito bom. Gosto de fazer o trabalho, acho interessante. Sempre pude cooperar e faz muito tempo a gente vai aprendendo, vai ajudando, vai crescendo, vai vendo os outros trabalhar e crescer, e é muito bom, é muito agradável fazer alguma coisa. Eu não suporto a ideia de ser inútil. Eu gostaria de ser mais útil. Eu não suporto a ideia de ser um inútil na igreja, inútil na sociedade. Eu não consigo me ver como inútil, eu não compro a ideia de ser inútil. Para mim é bom ser útil, é bom ser ativo, é bom fazer alguma coisa. Tem sempre alguém que ainda está um pouquinho atrás, e é bom a gente ajudar essas pessoas a andar, dar um passo à frente, avançar. É muito bom. E nós estamos com a primeira lição, o primeiro tema do quarto trimestre, um tema bem interessante, porque vai falar sobre a utilização que Jesus Cristo fez da parábola. E o tema é Parábola, uma lição para a vida. E, claro que temos que ver e respeitar os temas dos outros. Eu gosto muito de temas, sou meio temático. Mas as parábolas que alguém formulou, poderia ser simplesmente assim, visto assim como uma lição para a vida, mas as parábolas de Jesus eram uma lição para a vida eterna. Algo maravilhoso. Então, nós temos o texto áureo. E sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Marcos capítulo 4, versículo 34. Verdade prática, as parábolas não são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições, e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. A utilização que Jesus Cristo fez da parábola poderia ser uma razão, uma motivação para cada indivíduo procurar crescer, procurar entender as coisas, vendo, observando de ângulos diferentes, pode ser de um ângulo profissional, de um ângulo social, e é provável, porque Jesus esteve em plena atividade na sua época e tirou lições de todas as atividades humanas. Jesus foi pródigo, ele não deixava passar uma oportunidade. Todos nós podemos e devemos ser tunistas no bom sentido. A leitura em classe é Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 17. E eu desejo sempre ler, eu sempre faço isto, porque é bom. Tem pessoas que acham melhor ouvir e, às vezes, facilita um pouco. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem.
e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. Bendito Deus, Pai querido que estás no céu, lemos a tua palavra. Pai querido, fala com os nossos irmãos, fala com cada ouvinte, Senhor. Fala com os nossos internautas, abençoa e desperta, meu Senhor, nossa igreja, nossos irmãos, nossa escola bíblica dominical. Dá graça, Senhor, o senso de responsabilidade a cada um de nós, principalmente os professores, para que nós tenhamos o respeito, Senhor, pelo nosso aprendendo, pelo nosso aluno, e eles possam ter a sensação de proveito, Senhor, quando estando em classe, aprender, crescer, formar-se melhor na tua palavra, no teu caminho. Querido Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é muito bom. Eu gosto, bato muito nessas teclas. Eu sou meio tecladista nessas coisas. É muito bom a gente ter algo de positivo, oferecer para quem vai à nossa escola bíblica dominical uma oportunidade. É bom oportunizar essas pessoas para elas crescerem, aprenderem um pouco mais, vivenciar temas das Escrituras, às vezes tão negligenciados. E eu gosto de fazer isto, me sinto muito bem e compensado. Eu acho muito bom. Hoje eu tive o privilégio de receber um dos meus irmãos aqui, esse é quase irmão. Na verdade, eu morei na casa deles, o pai e a mãe me acolheram na época da minha conversão, aos 16 anos, 17 anos, e eu fiquei um tempo com eles, na casa deles, fui muito bem tratado como filho. Eu tenho dívidas com muitas pessoas. Hoje ele esteve comigo, nós almoçamos juntos, e eu me lembro, ele falou, amanhã vai estar no interior, viajando, e ele mencionou uma cidade, Assaré. Foi onde eu primeiro dei uma aula em substituição ao pastor, na época, o pastor Ercílio Santiago da Silva. Eu absolutamente despreparado. Ainda hoje eu não me sinto tão, eu não sou tão, eu nunca serei tão. Mas, naquela época, 1971, se não me falha a memória, eu estive ali e cooperei. E eu fui... me parabenizaram, porque eu não temi, primeiro, a questão de ter coragem de enfrentar, sem ter estudado a lição. Mas o que é que eu tenho? Eu tenho, primeiro, um texto bíblico em classe. Se eu não estudei o comentário, não estou, portanto, a par daquilo que o comentarista, que o estudioso estudou, e os seus informes, os seus detalhes, alguns detalhes, como nós temos, por exemplo, nessa lição, se eu não tenho esta habilidade, eu me atenho à Escritura. E eu fiz isso na primeira aula que eu dei. Eu não tinha estudado a lição. Cheguei lá, o pastor estava viajando e disseram, ainda bem, graças a Deus nós não vamos ficar sem a nossa escola bíblica dominical. Deus mandou uma pessoa para nos ajudar. E para mim foi um susto, foi um choque, mas eu não deixei de fazer. E eu aprendi a gostar da escola bíblica dominical, já se vão 49 anos, na verdade 48 daquele episódio, daquela primeira lição, e eu continuo ajudando alguém, eu continuo me ajudando, porque é bom crescer no conhecimento das coisas de Deus. Aqui na introdução, meus amados, nós temos o comentário, ele se alongou, o comentário é bem extenso, bem mais extenso do que era do trimestre passado, mas muito bom.
Quando estudamos as parábolas de Jesus com os corações abertos e dispostos a aprender como discípulos verdadeiros, em busca de sabedoria e entendimento das verdades espirituais profundas, nos deparamos com sábias lições que ele nos deixou para sermos bem-sucedidos em nossa vida aqui no mundo. Estudar este conteúdo, como disse Jesus aos seus discípulos, seus primeiros discípulos, é um privilégio. Bem-aventurados são os olhos que veem e os ouvidos que os olhos, bem-aventurados são os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram, aqui ele já está citando Lucas, muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. Lucas capítulo 10, versículos 23 e 24. Assim, as parábolas do Senhor possuem preciosas promessas de bênçãos para todos quantos acolhem sua mensagem e se dispõem a compreender as verdades que elas ensinam. E interessante como faz parte da riqueza, faz parte do que nós temos disponível. A leitura que ele faz é em Mateus, ele faz a leitura em Mateus capítulo 13, e aqui no versículo 15 diz: porque com o coração se crê, com o coração, o coração deste povo está endurecido, e desta natureza não podia crer, eles não podiam crer, não estavam preparados para crer. E ele, no comentário, diz: é bom a gente estar com os corações abertos. O coração endurecido, o coração empedernido, o coração duro, o coração não penitente, dificulta. É como acontece comigo quando eu vejo, digamos, alguém ensinando com má intenção. Pode até estar ensinando correto naquele momento que eu escutei. Estava tudo bonitinho, estava tudo certinho, mas aquela pessoa, ela tem uma prática estranha às escrituras, tensão, já fez mal, está fazendo mal à igreja, portanto, ela trazer uma lição coerente, uma lição bem acertadinha, uma lição perfeita até, não me convence que eu deva pairar, que eu deva ouvir, que eu deva valorizar. Eu evito. Eu não dou carne a gato mesmo, nesse sentido. Eu evito. Pode, quem quer que seja, pode ser quem quer que seja. Se é um salafrário. Eu aprendi isso na Bíblia Sagrada, por incrível que pareça. Está escrito com todas as letras. Se alguém chega para você e fala as coisas de Deus, profetiza, a profecia se cumpre, e depois ele diz: vamos ali reverenciar uma imagem de escultura, então não a aceite. E eu aprendi isto nas Escrituras. No Novo Testamento está escrito: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não receba em casa, não queira conversa. Eu estou neste nível. E faz muito tempo. Não tem quem mude o meu coração. Talvez não entre mais nada, talvez eu não tenha mais capacidade de absorver, de aprender, mas o que eu aprendi não deixo ninguém tirar. O primeiro tópico, meus amados irmãos, é uma pergunta, o que é parábola? É uma exposição. O que é parábola? O conceito. Parábola do hebraico, mashal, dependendo do contexto, refere-se a um dito profético, um provérbio, uma analogia, um enigma, um discurso, um poema, um conto, um símile. Esta palavra ocorre aproximadamente 40 vezes no Antigo Testamento, sendo normalmente traduzida como provérbio. A palavra grega traduzida por parábola no Novo Testamento é parabolé. Parabolé. O grego, o acento forte, a tônica forte é a última sílaba. Micrós, macrós, e a última sílaba é que tem
a acentuação forte, a tônica ali na última sílaba. Então, aqui, parabolé. E significa por ao lado de, com o sentido de comparar, como ilustração de alguma verdade ou ensino. Nesse sentido, torna-se um instrumento didático. A parábola é um instrumento didático e Jesus fez uso absolutamente sábio e santo deste instrumento, um instrumento didático. E aqui, a parábola, é usada 50 vezes no Novo Testamento, sendo 2 para indicar uma fala figurativa, como é o caso de Hebreus 9:9 e Hebreus 11:19, e 48 vezes traduzido no singular ou no plural, sempre se referindo a histórias de Jesus. Aí os homens de hoje, o estudioso, o questionador, a parábola do rico e do Lázaro é uma parábola? Aí vem, não é parábola, porque parábola não tem nomes de pessoas, não tem. O nosso Senhor era, como homem, mesmo na sua condição humana, absolutamente livre para fazer uso legítimo de qualquer método didático e fazer o que lhe era conveniente, que era ensinar, transmitir o reino de Deus, ensinar as coisas do Senhor. Então, ele fez isso com muita sapiência, com muita sabedoria. Em tese, parábola significa literalmente comparação, e como tal, comumente utilizada para indicar uma história breve, um exemplo esclarecedor para ilustrar uma verdade. Jesus, mais perfeito do que qualquer outro mestre, ele lançou mão deste recurso didático, ele foi muito didático e utilizou isto de uma forma muito, muito produtiva, muito consciente. E os discípulos certamente tinham uma certa reserva. E por isso é que tem a pergunta, eles se aproximam de Jesus, mas aqui, Senhor, tu vai falar de novo em parábolas. Será que este povo aproveita isto? Será que este povo se sai bem? Eles aproveitam bem, eles entendem, porque, francamente, Senhor Jesus, tem coisa que a gente não entende, não. Eu, pelo menos, não entendo. Aí Jesus diz para eles, vocês são privilegiados. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus. Vocês têm o conhecimento, vocês têm a revelação, os mistérios do reino dos céus. Eles não. Eles tiveram e não quiseram, eles tiveram e se desfizeram, eles tiveram e negligenciaram. Então, agora, eles estão realmente ouvindo por parábolas e é para não entender mesmo, é profecia. Já está escrito. Aí Jesus cita o profeta Isaías. O item segundo aqui deste primeiro tópico é a distinção entre a parábola e outras figuras de linguagem. A Bíblia Sagrada emprega várias figuras de linguagem que são necessárias para ilustrar verdades divinas, profundas. Algumas delas são o símile, o provérbio, a metáfora, a alegoria, a fábula, o tipo. E é importante não confundi-las com a parábola. É oportuno destacar que a parábola também não é um mito. Isto foi muito bom, muito bom. A parábola não é um mito. A parábola não é um mito. Um mito conta uma história falsa como se fosse verdadeira. Então, aqui, ele diz, tendo em vista que ele, o mito, narra uma história como se fosse verdadeira. O falso é por minha conta, aqui ele não diz. O mito conta uma história
como se fosse uma realidade, uma história não real, como se fosse verdadeira. Mas isto não acontece com a parábola. O mito não adiciona nem a probabilidade e nem a verdade. O mito quer simplesmente fixar aquilo. Agora, a parábola ilustra verdades por meio de símbolos. Ele dá aqui os exemplos. Quando Jesus falou a parábola do semeador, ele explicou aquela parábola para os seus discípulos. E está escrito aqui nesse segundo item. O campo é o mundo. O campo a ser semeado é o mundo. O inimigo é o diabo. O inimigo é o diabo. E a boa semente são os filhos do reino. Nós somos chamados nas Escrituras, até mesmo lavoura de Deus. Então, não confundir o mito com a parábola. O mito traz uma história, verdadeira ou não, e mesmo sendo verdadeira, ele conta como se fosse, enquanto a parábola, ela possibilita a gente compreender por meio de símbolos. E aqui os exemplos são absolutamente agradáveis. Jesus explicou que o campo é o mundo, que o diabo... Outra coisa, também naquela lição o homem plantou um campo e ele semeou boa semente no seu campo. E depois os empregados lá descobriram que tinha joio misturado. Aí falaram com ele, aí, olha, o senhor não plantou boa semente? Foi. Mas a gente descobriu que tem joio. A gente vai arrancar? Ele disse, não, deixa crescer junto. No crescimento surge a diferença. A gente, na colheita, colhe primeiro o joio e separa, toca fogo nele. Bom, então, muito claro, muito oportuno aprender que parábolas têm a finalidade de comparar, de ensinar para fixar aquela lição. Ainda neste primeiro tópico, nós temos o terceiro subtópico, item aqui, a aplicação de uma parábola. Ao se dirigir aos discípulos e aos fariseus, seus adversários, Jesus adotou o método de ensino por parábolas, com a finalidade de convencer aqueles e condenar estes. Ele queria convencer, fortalecer, instruir os seus discípulos e reprovar os fariseus, reprovar os seus adversários. Aqui ele usa a palavra bem mais cortante, condenar estes. Portanto, Jesus adotou o método do ensino por parábolas com a finalidade de convencer aqueles que são seus discípulos e condenar ou reprovar estes, que são os mencionados por último, que são os fariseus, os seus adversários. Em Mateus capítulo 13, versículo 10, os discípulos perguntaram a Jesus por que ele falar, o porquê dele falar, ou de ele falar por parábolas. Jesus usava esse método em razão da diversidade de caráter. A exposição dele aqui é numa concentração, não sei se a palavra seria apropriada, ou num ajuntamento, numa multidão com mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, ali tem tanta mente diferente, tem tanto, mesmo, digamos, que não tivesse inimigos, mas existiam pessoas muito mais conscientes, muito mais convencidas, muito mais convictas de sua fé, de sua atuação, e, portanto, Jesus usava o método, o ensino por parábola, e não haveria prejuízo para quem ele queria alcançar de uma forma mais profunda. E aqui diz que, em razão da diversidade de caráter,
de nível espiritual e de percepção moral de seus ouvintes. Ele ensinava, ele trazia esta mensagem e, em determinado momento, ele via a reação. Quando ele falou, olha, um homem plantou uma vinha, arrendou para uns arrendatários lá, e no tempo certo mandou seus servos vir buscar frutos. Chegaram os servos para levar os frutos, e os homens lá, os arrendatários, disseram, rapaz, não, vamos pegar eles, ninguém vai mandar nada, não. Então, pegaram eles e fizeram mal a eles, desmoralizaram eles e mataram alguns, açoitaram outros. Ele vai, o senhor da vinha, manda um maior número, e eles fizeram da mesma forma, né? Rejeitaram, expulsaram. E o senhor da vinha resolve, diz, eu vou mandar meu filho, porque eles terão respeito, se trata de meu filho, portanto, dono da vinha, é o herdeiro. E eles se prepararam quando viram e disseram, olha, agora a coisa piorou para nós. O negócio agora apertou para nós, porque ele estava mandou primeiro alguns servos, depois mandou um número maior de servos e agora mandou o filho. Nós vamos matar esse filho dele. E pegaram o filho dele, mataram fora da vinha. Aí Jesus diz, quando ele vier, o que vai acontecer quando ele mesmo vier agir, vier justiçar esses indivíduos? Aí, aqueles ouvintes lá, alguns verdadeiramente adversários, disseram, ele vai dar uma morte afrontosa a esses indivíduos. E Jesus, vocês nunca leram? Então, Jesus, ele aguçava o entendimento deles. Em determinado momento, eles entenderam que estava falando dele. Entenderam que estava se referindo a eles. Porque essa é a finalidade da parábola. Aqui, nós acreditamos que tem como atingir muito mais pessoas, trazendo a palavra desta natureza. E o Senhor Jesus também acreditou nisto. Em Marcos, no capítulo 10, ou melhor, 4, versículos 10 a 12, ao ser inquirido sobre o uso de parábolas, Jesus respondeu que as usava em seus ensinamentos por duas razões distintas. Primeiro, ilustrar a verdade para aqueles que estavam dispostos a recebê-la. Era a primeira finalidade, ilustrar a verdade para os que estavam dispostos a receber, a hospedar a verdade, a vivenciar a verdade, a aproveitar a verdade, a utilizar esse benefício revelado por Deus. E, no segundo caso, para obscurecer a verdade àqueles que odiavam. O sujeito pré-determinado já havia pré-determinado, já estava previamente preparado. Eu não vou receber. Então, Deus não teria uma obrigação, e Jesus não teria um dever moral de fazer ele entender, porque se ele entendesse ou não, ele já seria realmente, já estava decidido no seu íntimo a rejeitar. Em determinado momento, chegam lá esses homens, as autoridades, e chegam para Jesus e dizem, olha, até quando tu vai manter a gente nesse suspense? Se tu és o Cristo, diz para a gente abertamente. E Jesus disse, se eu dissesse, vocês não acreditavam. Se dissesse, não acreditava. Mas vocês vão ver o céu aberto e o Filho do Homem subindo e descendo. Os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É assim. Aí eles ficaram irados com Jesus, porque eles já estavam preparados para recusar. Eles estavam dispostos a rejeitar a palavra. Então, Jesus usava com duas finalidades. Uma para comparar, ilustrar e aplicar aqueles receptivos. E a outra para, mesmo comparando, ilustrando, mas para, digamos, impedir que aqueles adversários escutassem até num maior grau de compreensão e se tornassem ainda piores.
Porque acontece isso com as pessoas. Às vezes a pessoa ela se torna pior quando ela cultiva, ela demonstra um certo desejo de piorar. E tem muita gente com muito tempo e terreno para piorar. Não acho inteligente, não acho conveniente, não gosto de mudar para pior. Às vezes tem gente, um pessoal inquieto por mudança. Nossas igrejas, a minha querida Igreja Assembleia de Deus, eu sou meio fariseu. A turma, o fariseu não ia mudar, o fariseu não mudava. O fariseu mudando, lá o Saulo mudou, caiu em desgraça perante os fariseus, porque os fariseus não mudam, eles não gostavam de mudar. Claro que eles também não valorizavam, eles só se aproveitavam. Mas o que acontece é que aqueles homens, eles não tinham o zelo que demonstravam. Eles não tinham o amor que demonstravam. Eles não eram realmente amantes da verdade como fazia as pessoas acreditarem. Então, Jesus usava a parábola também para obscurecer essas verdades e assim poupá-los, né? Poupá-los de maiores vexames e não se expor tanto diante de tanta maldade. Assim, para que a parábola seja explicada e aplicada, primeiramente é indispensável examinar sua relação com o que procede, ou melhor, com o que precede, e aquilo que segue. Descobrir, com base nisso, antes de qualquer outra coisa, a sua ideia principal. Qual a ideia principal do Senhor Jesus ensinar sobre aquela difícil parábola do rico e Lázaro? Um homem muito rico, que tinha tudo o que precisava, e Jesus usa, ali está para nós em português, que vivia regaladamente. O sujeito era um bom vivaz, ele vivia da melhor forma possível. Aí jazia à porta deste um homem chamado Lázaro, mendigo, e o pior, que além de ter todas as desvantagens sociais, este homem ainda tinha uma desvantagem física. Ele tinha feridas insaráveis, ele tinha um mal incurável. E os cães vinham ali lamber, e a história é bem, digamos, difícil. Mas qual era a finalidade de Jesus ensinar aquilo ali? Jesus queria fazer as pessoas deixar de almoçar ou jantar após ouvir sua palestra, seu discurso? Não. Jesus queria ensinar a parte final. O rico morreu e foi sepultado. E, digamos, houve uma bela cerimônia. Tinha carpideiras, eu vou inventar. Tinha carpideiras presentes, chorando ali, desesperada para ganhar os dracmas. Tinha amigos que vinham de longe para a última homenagem. Tinha os familiares, às vezes até fingindo, mas estavam ali, se acercando do morto. Quem sabe, uma cerimônia bem concorrida. E o coitado do Lázaro, que já era um morto em pé, morreu, não tinha nenhuma regalia em vida, não teria certamente regalia em morte. Então, o Senhor Jesus disse que ele foi levado pelos anjos. Então, a finalidade da parábola é mostrar o destino final. Um rico avarento, um pobre avarento, qualquer perverso vai ter o seu destino bem conduzido até o cemitério. Depois de lá, o negócio pega. Enquanto que uma pessoa sem nada, mas cheia da graça e da fé, a morte física e a forma como morreu não vai influenciar em nada o seu destino. É maravilhoso aprender com Jesus. Eu gosto e acho muito conveniente a todos.
Então, é bom conhecer e, principalmente, antes de qualquer outra coisa, conhecer a ideia principal. A parábola se refere a isto, o objetivo é este. No segundo tópico é o contexto social e literário. Então, ele vai falar sobre a época. A Galileia no tempo de Jesus. A Galileia compreendia todo o território do norte de Samaria até o Monte Líbano. Hoje é Líbano, na época era região de... como era aquilo ali, meu Deus? Tem hora que falta é tudo aqui, está só a casca. Mas Tiro e Sidom, região de Tiro e Sidom, que havia sido duas importantes cidades-estado, portanto, dois reinos. Depois houve a junção, tornou-se um só reino, e na época do Alexandre deixou de ter importância, mas ficou, na menção, era a região de Tiro e Sidom. E não tinha os libaneses de hoje, eram povos que na época, eu realmente nem sei a origem deles, assim, de que área eles vieram, se da Arábia Pétrea, se de alguma outra região, e, portanto, eles não eram ocupantes daquele território. E ele descreve aqui que esta era a chamada Galiléia na época de Jesus. E ia de Samaria até, portanto, próximo de Jerusalém, até o Monte Líbano, até o atual Líbano. E, estendendo-se de leste a oeste, entre o Mar da Galileia, que é o mesmo Lago de Genezaré, o Mar de Tiberíades, e a Fenícia, o Mar Mediterrâneo, na Fenícia. Situava-se nas grandes rotas comerciais que cruzavam o Oriente Próximo e muitos estrangeiros atravessavam a área. Ali, na verdade, era um lugar de fundamental importância. Eu, às vezes, me torno meio extenso, me estendo muito para expor, mas também é interessante. Na época, os grandes reinos tinham suas esquadras, mas as pequenas nações, os povos não tão prósperos, viajavam por terra. Então, para comprar no Egito e vender na Babilônia, os caravaneiros passavam por ali. Para comprar na Babilônia e vender no Egito, na Líbia, em outros lugares, na atual Líbia, que já passou por vários nomes também, então, tinha que passar por ali. Era um lugar importante, muito importante. E isto fazia com que houvesse também muito interesse. Ele vai falar sobre a indústria. A conservação de peixes, pescadura, e a exportação para outros, ou para todos os lugares do Império Romano, era a principal indústria. Era uma região muito mais próspera do que a Judéia e abrigava uma grande população. Importante para a região era o Mar da Galileia, com um extenso lago de água doce localizado no norte da Palestina, também conhecido como Mar de Tiberíades, em homenagem a Tibério César, pelas benfeitorias que ele fez naquela região, inclusive construiu cidades ali. Foram construídas, durante todo o tempo de ocupação dos romanos, foram construídas 10 cidades naquela área, e por isso que era chamada também a região de Decápolis. Deca, 10, e polis, cidade. A região de Decápolis. E, portanto, o Mar de Tiberíades era uma homenagem a Tibério, imperador César. E Lago de Genezaré por causa da terra. G é terra, de onde vem nossa palavra geografia, geologia, Genazaré, a terra de Nazaré, que era uma expressão antiga para se referir àquela região. Então, meus amados,
Esse lago, que ficava a cerca de 96 quilômetros ao norte de Jerusalém, ajudava a determinar o tipo de vida que se levava em toda a região ao redor. As ocupações dos habitantes incluía, aí ele descreve aqui, isso é bom a gente conhecer, de alguma forma, incluía a agricultura, a fruticultura, a pecuária, o tingimento de tecidos. Eles desenvolveram ali umas técnicas e eles tinham molusco, capturavam um molusco ali no Mediterrâneo e descobriram que esse molusco ele fornecia uma tinta. Então, eles usavam isso aí e utilizavam uma forma de tinturaria natural, com ervas, com seivas de árvores e com cascas de frutos e tudo. A necessidade ensina a pensar. E eles desenvolveram ali, tinha cores bem bonitas, tinha um negócio muito bonito. Aliás, os romanos gostavam muito do luxo. E a região era predominantemente ocupada por romanos, tinha muita coisa ali que dizia respeito ao interesse deles. Então, eles tinham essas atividades, além desses tecidos, desse tingimento, eles tinham também costumes e também aprenderam a tingir as peles, tingir peles ali. Portanto, nada novo debaixo do céu. E eles tinham também grande resultado da pesca. A pesca e a fabricação de embarcações dava a tônica, digamos, a tônica financeira daquela região. Muita gente vivia assim. Eu ouvi ainda novo, era negro novo, e eu via o sujeito ensinando que o Zebedeu era dono da indústria e tal. Cara pensando, voando, voar demais. Às vezes, era indústria. Se você vai pegar o conceito de indústria hoje, é diferente, seria diferente. Mas em tudo que o sujeito produzia, canalizava a comercialização e vendia, não deixa de qualificar, não é uma qualificação de todo sem nexo. Aqui, meus amados, eles tinham muita atividade, fazia isto, tinha. Jesus reforçou o seu ensino com parábolas memoráveis, ilustrando o amor de Deus pelos pecadores, a necessidade de confiança na misericórdia de Deus, o amor que devemos ter uns para com os outros, a maneira como a palavra de Deus vem e o reino de Deus cresce. Jesus ensinou isso. O reino de Deus é semelhante ao processo que acontece quando a mulher pega uma porção de fermento, coloca em 2 medidas de trigo e faz render e tal. Então, os ensinamentos, as parábolas de Jesus, todas maravilhosamente bem aplicadas. Então, como o reino de Deus cresce, a responsabilidade do discípulo desenvolver os seus dons e o julgamento daqueles que rejeitam o evangelho. Tudo isso aqui Jesus ensinou por parábolas. O segundo item aqui é Jerusalém no tempo de Jesus. Portanto, nós temos informações, alguma coisa, digamos, que foi extraído de literatura antiga, mas é assim mesmo que acontece. Eu, quando novo, estudando e fiz teologia, muito empolgado, interessado, para mim seria uma grandeza quando eu conhecesse a literatura do Joséfo, a história dos hebreus por Joséfo. Quando eu conheci, confesso publicamente, foi uma decepção para mim. Muito mal, uma história muito mal contada, e o pior, uma tradução horrorosa, a exposição, a diagramação daquilo horrível, e eu não tive praticamente proveito. E, além de tudo, descobri que o Joséfo falava como um poeta que faz sua poesia, porque ele era desertor e quem está longe não conhece. Então, eu fiquei com o amargo da minha ânsia de conhecer as coisas do Joséfo, e ele nem estava com essa corda toda. Mas a gente, às vezes, descobre tardiamente.
Então, meus queridos, aqui o senhor falando sobre Jesus. Jerusalém é uma das mais antigas cidades do mundo, a mais sagrada cidade da Palestina, e tem existido como cidade e como capital, além de lugar sagrado, há mais de 3.000 anos. Ele falando aqui, digamos, da época que Davi capturou esta cidade dos jebuseus e ela foi nominada a cidade do grande rei, que tinha também duas aplicações. Era do grande rei Davi, porque conseguiu tomar esta cidade de um povo que estava ali há muitos séculos, e também a cidade do rei da glória, porque a cidade foi, digamos, hoje tem a história do tombamento, a cidade foi tombada, patrimônio da humanidade. Aí o Davi tombou aquela cidade, isso é patrimônio de Deus. Patrimônio de Deus, portanto, algo maravilhoso. E na época de Jesus, Jerusalém contava com uma superpopulação, agora isso aqui eu desconheço e acho que as informações dele foram bastante, digamos, atualizadas demais para a época. Mas minha função é só expor e eu vou expor. Então, a maioria das pessoas estavam desesperada em decorrência da opressão do Império Romano. Havia muita opressão. Lembra quando Jesus nasceu, o Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo? Era uma coisa terrível aquilo ali. O ensinamento de Jesus, se você tem que ir 1 milha, alguém fizer você ir a 2ª milha, vá. Porque acontecia todo o tempo. Os soldados abusavam de mulheres, abusavam de homens nesse sentido. Abusar, forçar as pessoas a fazer o que elas não podiam, não queriam. Então, havia realmente muita maldade. Além da miséria, da opressão aos pequenos produtores que estavam praticamente falidos. Eu tenho umas coisas assim que dependem das fontes. Eu já ouvi cada coisa na minha ação, na minha atuação, eu vi cada coisa, inclusive em pregações, exposições dentro de nossas igrejas, que eu prefiro não ouvir. Eu ouvi muita coisa absurda. Professor renomado ensinando que até o tempo de Noé não chovia, e por isso é que as pessoas não acreditavam, porque não conhecia chuva. Isso é uma loucura, porque não chovia no comecinho, antes de Deus fazer o homem, a Bíblia é muito clara, porque não chovia, subia um vapor e regava a terra, porque Deus ainda não havia criado o homem para lavrar a terra. Então, minha pequena inteligência não precisava de um adendo. Agora, teve a primeira chuva, porque Deus criou o primeiro homem. Para mim, não precisa. Mas eu já vi pessoas supostamente, ou tida por muitos como pessoas desenroladas, inteligentes, formadas, estudou São Paulo, estudou não sei onde, São Paulo, São Pedro. E eu não estudei, eu estudei pouquíssimo, mas não entro nesta. Todo mundo sabia o que era chuva nos dias de Noé, ele não sabia o que era temor. Agora, meus amados irmãos, é bom a gente aprender e eu me exponho demais. Tem horas que eu me boto a cabeça no laço. Bom, nessa época, grande parte da população dependia de esmolas. Aqui, para mim, é absolutamente estranho. Absolutamente estranho. Até porque, durante todo o tempo que Jesus foi para lá e para cá, andou, circulou dentro, pouquíssimas vezes fala de esmoléu. Tem o famoso esmoléu da Porta Formosa, mas é em poucas coisas que fala sobre esmoléu. O Senhor Jesus ensinou dar esmola com a mão direita, sem que a outra veja, que também é figurativo, para que a gente não faça um benefício e fique alardeando. Mas ali o sujeito, essa coisa aqui para mim me pegou de calça curta, que era as pessoas, a maior parte dependia de esmola. Nessa época, grande parte, não é a maior, é grande parte dependia de esmolas do templo. Eu acho que eles iam morrer de fome, porque aqueles fariseus eram tudo doido por dinheiro, ia dar esmola para ninguém. Agora,
enquanto o povo comum estava vivendo uma situação de extrema pobreza, padecendo por terríveis, padecendo por, ou passando por, padecendo mesmo que ele colocou, terríveis provações, os grandes produtores e os grandes comerciantes e as famílias mais abastadas estavam satisfeitas com o sistema vigente, controlado pelo governo de Roma. Estavam mesmo. Nisso aqui a gente sabe pela reclamação dos saduceus, dos fariseus, lá, aquele povo. Olha, a gente tem que acabar com Jesus, tem que matá-lo, porque se deixar ele fazer, os romanos vão vir, vão tirar o nosso lugar, vão então, porque eles tinham autonomia, administravam o templo, podia nomear alguém e tudo, e neste contexto eles perderiam a boquinha, perderiam a regalia, as regalias, ou em bom português aqui, né, nós acostumados perderiam a boquinha. Administrar um templo que recebe pessoas, aí é a questão do o turismo cultural no Brasil, o turismo religioso, as chamadas romarias, isso é, na verdade, para encher o Judas, não é só mulambo que enche o Judas, não, o dinheiro também enche. E eles faziam de tudo para manter o sistema, faziam de tudo. Mas aqui ficava, para mim era realmente novidade. E diante desse contexto, o povo judeu aguardava com ansiedade o Messias, que viria em glória, conforme profetizado pelo profeta Zacarias, Zacarias 14:4. Então, eles estavam todos ansiosos por um Messias, mas que fosse um Messias político que entrasse numa guerra e vencesse. O terceiro item é o contexto literário dos evangelhos. Os 4 primeiros livros do cânon do Novo Testamento chamam-se evangelhos. São os registros escritos dos primeiros, das primeiras pregações e das boas novas a respeito de Cristo. Eles, os evangelhos, constituem um tipo distinto de literatura. Não são biografias completas, pois não tratam, não tentam narrar todos os fatos da carreira da vida de Jesus. Não fala nem mesmo do ministério, imagina da vida total de Jesus. Portanto, não se tratam de biografias, nem são apenas histórias, nem são sermões, nem são apenas sermões, não são apenas histórias, é um conjunto. Embora incluam pregações e discursos, também não são apenas relatos de notícias. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos. E o que significa? Vistos da mesma posição, vistos pela mesma ótica, vistos do mesmo ângulo. Sinóticos, termo que vem do grego, sinóticos, aqui não está acentuado, mas eu tenho uma certa noção. Os sinóticos, visto de um ponto de vista comum. Ele dá aqui a descrição. Visto de um ponto de vista comum. Os sinóticos apresentam a vida, os ensinamentos e a significação, tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus deu significado, de Jesus, do mesmo ponto de vista, em contraste com o Evangelho de João, o qual se limita quase inteiramente ao que Jesus disse e ao que Jesus fez na área de Jerusalém. Eu acho lindo e maravilhoso o Evangelho de João, porque enquanto Mateus tratava do Evangelho, traz o Evangelho mostrando que Jesus tem direito ao trono de Davi, por isso é chamado Evangelho do Reino, Marcos descreve Jesus como servo, aquele que se identifica com a nação e paga, digamos, um preço na condição de servo. O Lucas desenvolveu o conceito humanitário, Jesus como homem, Jesus como o homem que fala, o homem que faz, o homem real, o homem de fato. Então, o evangelho do reino, o evangelho do servo, o evangelho do filho do homem, o evangelho do homem, que é Lucas, o antropos, ali toma muita forma, tem uma expressão tonificada, fortificada.
Agora, o Evangelho de João, ele vai falar da divindade de Jesus, a existência de Jesus no passado. No princípio era o Verbo estava com Deus. E isso é gratificante conhecer. O terceiro item, ou melhor, tópico, meus amados irmãos, é como ler uma parábola. Isso aqui é bom para mim, isso aqui é bom para nós. Entendendo a narrativa como síntese das experiências cotidianas. Uma das questões mais importantes ao ler uma parábola é procurar entender os elementos culturais operados em cada uma delas. Pois, apesar de elas serem uma síntese das experiências humanas, são histórias contadas a partir de outra cultura e tempo. Então, é bom a gente conhecer por que a finalidade, qual a finalidade, por que este tipo de exposição. Então, muito interessante isto aqui para nós. E trata-se, melhor, torna-se impossível entender as parábolas sem vinculá-las ao seu contexto social, pois elas se referem às experiências de pessoas que viveram na época de Jesus. Jesus, falando aquilo ali, era realmente muito prático para o seu ouvinte. Os ouvintes não tinham a dificuldade que nós temos hoje, e a dificuldade que uma pessoa, digamos, mais indouta do que eu, mas menos preparada, uma pessoa que mais desatenciosa com a leitura, porque tem gente que lê com minuciosidade. Eu leio com minuciosidade, eu sofro, expressões muito caseiras, eu sofro para burro, porque tudo que eu leio eu capto, e toda música que eu escuto, eu capto. Então, aquela música vazia, de nada, que só tem, para mim é um suplício. E a leitura ordinária. Já aconteceu de eu descartar livros bem feitos, que eu comprei assim, ou recebi de graça, mas eu descarto, mas eu vou ler uma porcaria. Eu vou ler uma porcaria, perder o meu precioso tempo no lugar de estar lendo a Bíblia, ou vendo qualquer coisa, vendo até um filme, um filme de humor, para ver se melhora o meu humor. Eu vou estar lendo heresia, coisa de nocivos, mas não vou mesmo. Então, meus queridos, continuando aqui, a questão de vincular essas coisas e aprender. Para tanto, torna-se necessário identificar a conexão com a estrutura daquela sociedade. Quase um terço, eu gostei disso aqui, também não sabia, quase um terço dos ensinamentos de Jesus foram realizados por parábolas. Ele contou parábolas sobre a natureza, Mateus 13, sobre o trabalho, sobre o salário, Lucas 17, sobre casamentos e festas, Mateus 25. Ele não falava de forma genérica acerca da busca de Deus pelos perdidos, mas sempre através de histórias, de experiências cotidianas, tais como a história sobre uma mulher que perdera as suas dracmas de prata e que não descansou até encontrá-la. Lucas 15. Aqui, uma vez eu ouvi um pregador dizer que se a Bíblia fosse um jornal, Lucas 15 era a coluna de perdidos e achados, porque ela fala sobre esses temas ali, o texto fala sobre esses temas. O segundo item aqui, irmão, é procurar as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus no contexto literário. É muito interessante aqui aprender. Tendo a parábola o objetivo de transmitir uma mensagem, e no caso específico, tal comunicação procede de Deus, é imperioso que o leitor procure as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus
em tal contexto literário. Somente após esse exercício é possível pensar na aplicação da parábola. É muito bom a gente saber que tudo que o Senhor comunicou foi para nos trazer uma informação a mais, foi para nos fazer, digamos, mais doutos. Não tem nada sem propósito nas Escrituras. E no ministério maravilhoso de Jesus Cristo, tudo foi feito de uma forma direcionada pelo Espírito Santo. Se Jesus não fosse um judeu inteligente, ele, por ser um instrumento do Espírito Santo, já traria algo significativo. Agora, Jesus, com 12 anos, portanto, muito antes do começo de sua missão pública, ele já era um instrumento do Espírito Santo, causando, eu não gosto da coisa não, mas vou dizer, impactando ali. Isso é uma mania de pregador besta que quer aparecer, é porque impactou aqui, impactou acolá, está impactando, impactar. Eu nunca fui empaquetar, mas eu acho que é uma bela praia. Acontece que eles trazem um linguajar, e hoje estão contaminando nossos púlpitos, nossas cátedras com este tipo de coisa. Eu não tenho como esconder as malhas de um leopardo. Eu abomino. Eu abomino. Eu acho que, por mais que a pessoa seja bem-sucedida culturalmente, tenha boa formação, leu muito, estudou muito, tem lá 2, 3, 4, 5 anéis nos dedos, mas um pouco de recato não faz mal. Concluindo, meus amados irmãos, aqui no terceiro item é identificar essas parábolas, ver aí como é que vai chegar no coração do ouvinte. Jesus não perdia tempo, ele simplesmente fez de uma forma maravilhosa. Uma vez que a maneira predileta de Jesus ensinar era através de parábolas, tais textos contêm lições profundas e de aplicação prática no campo da ética, da vida espiritual das pessoas. Por meio de suas parábolas, Jesus levou seus ouvintes à mensagem de salvação. A mensagem de salvação, conclamando-os ao arrependimento e a crerem. Aos crentes desafiava-os. Aos crentes desafiava-os a colocarem fé em prática, colocar a fé em prática, exortando os seus seguidores à vigilância, vigiai. Quando seus discípulos tinham dificuldades para entender as parábolas, Jesus interpretava. Vem cá, vou dar aqui uma ajudinha a vocês. Jesus interpretava Marcos 4, 13 a 20. Assim, uma boa maneira de identificar a aplicação prática de uma parábola é fazer as seguintes perguntas. Para quem a parábola foi contada? A parábola foi contada para quem estava realmente precisando de um confronto com uma coisa que ele ia fazer pensar. Enquanto Jesus estava expondo a parábola, o cara ficava ali ligado. Qual é a moral? Ou melhor, por que a parábola foi contada? Por que ele não falou direto? Aqui a explicação dele próprio é que vai cumprir a profecia de Isaías. Então, qual a moral da parábola? Ou seja, qual a necessidade, qual a moral da história? Qual é a moral da parábola? Qual a moral da história? Jesus só faltou matar aqueles ouvintes quando ele falou do bom samaritano. Ele começa a falar dos valores do judaísmo. Um homem desceu, ele fala de uma desgraça e vai mencionar os homens importantes. Um homem desceu de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Toda a vida teve esses desocupados por aí fazendo mal. E foi assaltado. Então, ficou como morto e passou
um sacerdote. O sacerdote passou, viu, mas não se envolveu na coisa. Passou um levita, também não se envolveu na coisa. Mas passou um samaritano. Isso era para ensinar a moral da história era ensinar o próximo. Quem é meu próximo, Senhor? Quem é meu próximo? Então, a moral era essa. Então, o sacerdote passou, o doutor passou, o levita passou, mas veio um samaritano quando chega. Ah, meu Deus, o que aconteceu? Um desastre aqui, uma desgraça aconteceu por aqui. Aí o samaritano vê que o sujeito está vivo, leva o sujeito sofrido na sua montaria, isso tudo no ensino de Jesus. Mas parece que a gente está vendo. E leva na montaria para a estalagem próxima, paga por algum serviço e diz, olha, cuida dele para mim e quando eu voltar, se tiver mais alguma coisa a pagar, eu pagarei. Aí Jesus vai, aproveita e aplica. Quem foi dos homens que passaram e viram? Quem foi daquelas pessoas todas? Quem foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aí eles tinham que dizer com gosto de sangue na boca. Eles tinham que dizer que foi quem ajudou. Então, meus irmãos, tem a moral da parábola, era o objetivo. O objetivo. O próximo daquele homem não era o sacerdote. O próximo daquele homem não foi o levita. O próximo daquele homem foi o desprezível samaritano. Era desprezível aos olhos dos fariseus, aos olhos dos sacerdotes, aos olhos dos doutores da lei, os próprios levitas. Eles não comiam com o samaritano, nem se comunicavam. Então, a moral da história, a finalidade da parábola era exatamente tocar ali no ponto nevrálgico da situação. O próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes foi aquele que se condoeu da sua situação e ajudou. Jesus não perdia uma. Jesus não perdia uma. Jesus não perde uma. Glória a Deus. Então é bom fazer essas perguntas. Para quem foi contada a parábola? Por que a parábola foi contada? E qual a moral da parábola? Existe algum ponto culminante na parábola? Claro, ali era esse, ensinar a respeito do próximo. Alguma interpretação é dada na passagem para a parábola? Claro. Na parábola do rico e do Lázaro, 2 destinos. A interpretação, a aplicação muito clara. Vida absolutamente próspera e espiritualmente mendigo. O outro, fisicamente e materialmente o mendigo e espiritualmente rico. Então, a coisa que Deus ensina é assim. Concluindo, não há como perceber nem entrar no reino de Deus sem ter nascido de novo. João 3, 3-8. Por isso, a salvação da alma é parte integrante das parábolas. Você já renasceu? Já se arrependeu de seus pecados e confiou em Jesus Cristo e seu sacrifício pelos seus pecados? Você conhece o rei deste reino? Seu coração já se prostra diante deste rei? Ou vive em rebeldia contra ele ainda? Os verdadeiros súditos reconhecem a soberania do rei e submetem-se a ela, a esta soberania. Os verdadeiros súditos reconhecem o rei, o reino e toda a soberania. Meus queridos irmãos, fica longo e tal, mas alguém, tendo paciência, pode ter algum proveito. Eu louvo a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus, sei que alguém pode ter proveito. Eu, pelo menos, tenho. Acho bom fazer, faço e sei que não há nenhum mal exposto, a não ser as minhas próprias exposições, que isso já me custou muita coisa e eu vou ter que pagar mais preços ainda. Deus abençoe a cada um.
Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, meu Senhor, agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Eu suplico pelos meus irmãos, abençoe e guarda cada um, Senhor. Ajuda os teus servos que trabalham para o engrandecimento do teu reino também, meu Senhor, na escola bíblica dominical. Dá graça, meu Senhor, aos nossos pastores, superintendentes, professores, alunos. Ajuda, Senhor, que a tua igreja possa estar engajada na formação espiritual de cada convertido. Nos dá, Senhor, a graça para fazer o teu trabalho com mais alegria, com mais prazer em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, na sexta-feira nós voltaremos com mais uma contribuição para os nossos alunos, os nossos irmãos, os nossos colegas que trabalham para o Senhor com gozo e alegria. Deus abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.